Olá! O Você Pode de hoje tem o prazer de receber Ramon Rodrigues. Ele que é jornalista, escritor, autor, youtuber, influencer e tudo mais. Tudo bom, Ramon? Prazer imenso. Seja bem-vindo ao Você Pode, a TV Alerj e a Casa do Povo. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Muito obrigado pelo convite. TV pública, né? Então, prazerzaço estar aqui. Que bom. Obrigado pelo espaço. E vamos conversar, né? Vamos conversar, vamos conversar. Ramon, Ramon por Ramon Rodrigues, né? Quem é esse garoto? Vamos voltar lá na infância, das suas origens. Quero saber como é que formou esse cara que está aqui diante de mim hoje. Então, eu sou da zona norte do Rio, né? Eu fui criado ali entre os bairros de Rocha Miranda e Irajá, porque minha família toda morou em Rocha Miranda, mas depois de um tempinho, meu pai e minha mãe arranjaram um apartamento em Irajá, foram morar em Irajá, então. Minha residência era em Irajá, mas a escola onde eu estudava era em Rocha Miranda, a casa da minha avó em Rocha Miranda, enfim. E vivia a minha vida inteira entre esses dois bairros. E, cara, eu sempre fui alimentado, vamos dizer assim, por música, por literatura, vamos dizer, porque eu me lembro que os meus pais sempre compravam muitos gibis para eu ler. Adoro gibis. Então, assim, era a Turma da Mônica, era os personagens da Disney todos, de gibi, enfim. E os aparelhos domésticos de casa, a televisão e o aparelho de som eram os principais, eram as estrelas da casa, assim. E o que se tocava nesses aparelhos de som? Quem é que comandava a vitrola? Então, quem comandava eram os meus pais, né? Mas eu sempre gostei muito do que eles ouviam. O quê? Né? Porque além de ter coisas voltadas para criança mesmo, né? Eu sempre ouvi muito Xuxa, Eliana, mas ali também tinha música dos anos 70 e 80, Você lembra nacional os e cantores? internacional. Eu ouvia muito Bee Gees, acredita? Ó, que legal. Meus pais botavam pra tocar em casa, eu adorava todas as músicas. O que vem nessa memória afetiva aí? Bee Gees? Ah, vem Bee Gees, vem Michael Jackson, vem Whitney Houston, vem... Enfim, e Profundo também... bom gosto aí dos seus pais, hein? Profundo. Só divas e divos. Profundo. Rei do pop, é só os tops. Pois é, e aí tinha também pessoal do samba, que eles sempre gostaram muito. E o que se ouvia nos anos 90, né? Que aí você já pega uma coisa mais, um El Chan. Ah, entendi. As danças, coreografias, o pagode 90. O funk dos anos 90, pagode dos anos 90. O axé. Axé. Ah, muito legal. E na televisão, né, eu sempre fui fascinado por quem se comunicava na televisão. Eu assistia às novelas porque são histórias que estão sendo produzidas ali para serem contadas para quem assiste, mas os comunicadores já me fascinavam muito porque eles teoricamente não estavam interpretando um personagem, eram eles ali de cara limpa, apresentando conteúdo para o público, entretendo quem estava em casa, apresentando coisas, né, conversando com quem está em casa. Fazendo rir, fazendo chorar e dando notícias. E eu sempre fiquei muito impressionado desde criança, tanto com os apresentadores e repórteres de telejornal que estavam presenciando fatos históricos e estavam ali mostrando para a população o que estava acontecendo, quanto o pessoal dos programas de auditório mesmo, que estavam ali para divertir, para, enfim, fazer com que as pessoas passassem aquele tempo se distraindo dos problemas. Conseguimos entender como é que você chegou aqui. Numa era que não tinha banda larga, né? Pois você já estava sendo influenciado, você já tinha seus influenciadores, que na verdade eram grandes comunicadores, apresentadores. Exatamente. Né? E se formando bem também sua base na leitura, né? Nos gibis da Turma da Mônica. Que salve para o Maurício de Souza. Grandes histórias super educativas, de formação de caráter mesmo. Devo muito a você, Maurício de Souza, uma lenda viva, né? E aí você, na parte da formação escolar, como é que foi? Então, nessa questão da leitura, né? Os livros paradidáticos nas escolas também foram muito importantes.
porque eram basicamente livros que a gente tinha que ler para fazer a prova de redação, a tal prova de redação. Começou com A Ilha Perdida? Não. De Maria José, editora Ática. Pois é, tinha vários da editora assim. Ática, né? Vagalume. Exato. E aí, esses livros fizeram com que eu começasse a ter esse hábito da leitura. Como é que foi esse primeiro contato com esses livros? Você teve aquela preguicinha de ler para fazer a prova ou já foi com muito prazer na leitura porque você já estava habituado aos gibis? Eu não me lembro de ter essa preguiça. Tipo, eu tenho que ler esse livro para fazer a prova. Talvez justamente porque eu comecei a ler gibis muito cedo. Então, quando a escola começou a ter essa coisa de ter que ler os livros para fazer as provas, eu não sentia o peso disso, né? E aí eu me lembro que eu li biografia do Luiz Gonzaga, biografia do Castro Alves, tudo assim, adaptado para as crianças, né? E aí tinham livros policiais, podemos dizer, que eram voltados assim, para o público infanto-juvenil. Eu me lembro que tinha livros de romance também, voltados para adolescentes. Eu me lembro que tinha também um livro que contava a história de uma moça que contraiu HIV nos anos 90. E aí ela conta a trajetória dela ao longo do livro. E, enfim, acho que foram livros bacanas que me formaram, assim, como leitor. E qual tipo leitor, de histórias que te atraíram mais? Olha, eram os romances, eram os policiais, eu gostava muito das biografias. Não sei se é porque, né, são fatos reais que estão sendo retratados ali sobre pessoas conhecidas. E os livros policiais por causa daquele mistério, né? Quem matou, quem roubou, quem... Entendeu? Quer dizer que Ramon é um cara movido a mistério, né? Essa veia jornalística, acho que vem daí. Vem daí. Estamos compreendendo, né? Estamos buscando ali, analisando você, até chegar nesse ponto legal que é o jornalista que você se tornou. Não aquele jornalista investigativo, né? Mas na fantasia, quando você escreve suas histórias, seus livros, aí sim a gente vem para aquela fantasia, né? E esse mistério todo você colocou no seu livro. Mas antes da gente chegar no seu livro, você é um cara também apaixonado por carnaval, né? Por essas coisas. Então me conta mais um pouquinho dessa história. Pois é, desde criança, de novo, uma das coisas que a gente adorava ver em casa eram os desfiles de escola de samba. E eu me lembro que eu ficava o máximo que eu conseguia ficar acordado de madrugada assistindo. Tinha uma época que tinha os desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. Até das de São Paulo eu gosto até hoje de assistir. Você já, do primeiro dia de carnaval, já estava assistindo os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. E aí eu me lembro que tinha uma época que no Grupo Especial de São Paulo eram 8 escolas por noite. E eu assistia pelo menos até a quarta. Aí eu não aguentava de sono e dormia, não tinha como. Mas eu sempre achei interessantíssimo em como as escolas de samba conseguem contar aquelas histórias da forma que elas contam, né? Sem falar nesse nível de organização que tem uma escola de samba, né? Pois é. E conforme eu fui crescendo, eu fui pesquisando mais sobre, né, as histórias das escolas de samba, a importância que elas têm dentro das suas comunidades. E também como que funciona ali o campeonato, né? Os quesitos, as regras. Nossa, levou a sério, hein, Ramon? Levei a sério. E aí eu me lembro que, assim, no meio da adolescência, assim, com 15, 16 anos, aí eu já me programava de verdade para ficar as 4 noites acordado, para assistir tudo em casa. Eu assistia da primeira até a última e depois acompanhava a apuração. E quando saía o resultado, eu sabia debater com os meus amigos se tinha sido justo ou se não tinha.
sabe? De todos os quesitos. E aí, já na vida adulta, assim, com 20 e poucos anos, aí eu comecei a frequentar o sambódromo de fato. Aí nos ensaios técnicos, aí nos desfiles. E aí, a primeira vez que eu já desfilei 3 vezes. Quais escolas? Já a primeira vez foi em 2020, no carnaval pré-pandemia. Eu desfilei na Mangueira, no desfile das campeãs. Aí, em 2022, eu desfilei na Unidos da Tijuca. E em 2024, desfilei na Vila Isabel, num carro alegórico coreografado, meu filho. E você participou dessa coreografia? Participei. Botou o seu lado bailarino pra frente, né? Gostou? Olha, gostei. Assim, a gente tinha que ir pra Cidade do Samba toda segunda-feira para ensaiar. Éramos 80 pessoas ao todo. E estávamos todos vestidos de omulu, né? Sim. E a gente tinha que fazer uma coreografia conforme as passadas do samba e tal. Eu tô lembrando, hein? Tô lembrando desse carro. Então. Esse foi na Tijuca? Foi na Vila Isabel. Na Vila Isabel. 2024. Uma coisa meio Paulo Barros? E isso, o carnavalesco era o Paulo Barros. Essa coisa de carro coreografado é com ele mesmo. É ele total. E aí, assim, foi um desafio, porque a gente tinha que conciliar a fantasia com o cinto de segurança que a gente estava usando, porque o pessoal da escola priorizou a nossa segurança, então a gente estava usando um cinto de segurança ali. E lidar com isso, fazer a coreografia, o carro andando, aí tinha horas que parava, aí cantava o samba, porque não podia deixar de cantar o samba. Conta ponto, né? Se o jurado vê que você não está cantando samba, já desconta ponto. Isso aí. E todas essas vezes que eu desfilei nas escolas de samba, eu fiz reportagens para colocar no meu canal no YouTube. Primeiro, para as pessoas verem, né, como que é esse esquema de ensaios e tudo mais. Porque as pessoas têm curiosidade, né? Principalmente ali dos bastidores, né, do samba. Principalmente quem gosta, assim, do carnaval. As pessoas têm curiosidade. E para ficar também como registro, assim, porque eu acho que nem todo mundo tem esse feeling, assim, tipo, vou registrar o diário, assim, de ensaios e colocar no YouTube depois. É mais uma coisa, assim, jornalística, acredito eu, né, assim, desse... É uma visão jornalística do desfile, assim. Daquela ala, daquele carro, para a escola estar na avenida, assim. Você gosta muito de entrevistar as celebridades, os artistas, né? Você tem uma veia artística também que tem facilidade de conversar com essas pessoas. Sim. Quem, por exemplo, já passou assim pelas suas mãos, já conversou com você? Olha, quando eu comecei a faculdade de jornalismo, a princípio eu comecei na Universidade Gama Filho. Eu comecei na Gama Filho em 2012. Fui um dos últimos alunos a me matricular lá. E aí, enfim, teve aquela coisa toda. A Gama Filho fechou, me transferi para outra universidade. E com os amigos que eu fiz nessa outra universidade, eu comecei um canal no YouTube com eles. Porque meu grande sonho ainda hoje é trabalhar com televisão, com rádio, com internet, para me comunicar mesmo com as pessoas. Tá se sentindo realizado um pouquinho hoje com a gente aqui? Com certeza, com certeza. E aí? E aí eu comecei esse canal no YouTube com os meus amigos para praticar o que eu estava aprendendo nas aulas da faculdade, né? O canal se chamava Sonora 2.0 e falava sobre música. E para a gente não ficar só fazendo coisas no estúdio da faculdade, apresentando assim conteúdos que a gente estava gravando e tal, a gente começou a correr atrás de eventos para a gente fazer cobertura. E aí a gente começou, né, a ver a agenda do Rio de Janeiro. Quais shows estavam acontecendo no Rio de Janeiro? Quais eventos estavam acontecendo no Rio de Janeiro? E aí, em 2017, eu me lembro que o primeiro grande evento assim que eu fiz cobertura, que eu consegui entrevistar pessoas conhecidas, foi o Prêmio da Música Brasileira, em 2017. E o evento estava acontecendo sem patrocínio na época, não tinha aquela coisa do tapete vermelho na entrada, mas as pessoas estavam ali, os artistas estavam ali na entrada do teatro.
E ali eu já consegui falar com alguns e tudo mais. Nesse dia eu me lembro que eu falei com a Alessandra Maestrini, atriz, com a Fernanda Abreu, com o Thiago Abravanel e com a Baby do Brasil. Isso no mesmo dia? No mesmo dia. Vários furos de reportagem. É. Só que a Baby do Brasil teve uma pitada a mais na entrevista dela. Ah, sempre, né? Sempre a Baby do Brasil. Baby sendo Baby. Porque eu entrevistei a Baby numa carrocinha de pipoca. Como é que foi isso? Foi assim, depois do evento. Ela não estava concorrendo a nenhuma categoria, ela não se apresentou na premiação, mas ela foi assistir, junto com familiares dela e tudo mais. E aí teve o evento, na saída do evento, eu e meu amigo, a gente estava na frente assim, do Teatro Municipal, esperando os artistas descerem para ver se a gente conseguia falar com mais alguém. E eu vejo a Baby descendo a escada do teatro. Aí eu falei, pô, Baby do Brasil, vou abordar ela. Aí abordei a Baby, e aí ela falou, dou uma palavrinha assim e tal, mas deixa eu só pegar alguma coisinha pra comer aqui fora, porque dentro do evento não tinha nada, eu tô morrendo de fome. Eu falei, tá bom. E ela foi pra carrocinha de pipoca que tava na porta do teatro, assim, descendo as escadas tava a carrocinha. E aí ela foi, pediu a pipoca, ficou esperando o pipoqueiro fazer lá o saquinho de pipoca para ela. Só que eu vejo que o carro, né? Eu não sei se era carro de aplicativo ou se era um motorista particular dela. Parou assim na calçada. Aí eu falei, das duas uma, ou eu começo a entrevista agora na carrocinha de pipoca. Isso. Ou então... Ela vai embora e você vai perder esse Ela vai embora furo. e eu vou perder. Aí eu falei com meu amigo, Yuri, começa a gravar, que vai ser aqui mesmo. Aí eu não me lembro se eu perguntei pra ela se eu poderia começar ali mesmo e tal, ou se já foi, se eu peguei ela de surpresa. Mas assim foi. Fluiu. Entrevistei ela, fiz uma pergunta sobre o evento, fiz uma pergunta sobre uns discos antigos dela que tinham sido remasterizados e relançados. E assim foi. Terminou a entrevista, ela entrou no carro e foi embora. De boca cheia. Sim. Muito legal. São os desafios do jornalismo, não é verdade? São essas coisas que acontecem por aí. A gente tem que sempre estar improvisando, né? Achar conforto na zona do desconforto. Exatamente. Parabéns, está executando bem o trabalho. Bom, dentro desses furos de reportagem, depois, no próximo bloco, eu vou te perguntar sobre o que te fez, né, se tornar escritor, tá bom? Tá bom. Não saia daí, a gente está de volta já já aqui com Você Pode na TV Alerj, o canal do povo. Estamos de volta com o jornalista e escritor Ramon Rodrigues. Tem esse detalhe, né? Exatamente. Muita gente está pensando que tem um R aí, mas não, esse é diferente. É único. Eu nunca ouvi um Rodrigues. Pois é, aí o diferencial é esse, né? A identidade tá aí. É. Só tem um. Pois é. O Ramon, me fala sobre o que te fez virar escritor. Né? Eu sei que você é um cara apaixonado pela leitura desde lá os tempos dos quadrinhos, porém, o que te trouxe a inspiração de fazer o seu próprio livro? Então, desde muito novo, como eu sempre tive esse hábito da leitura, né? Eu esboçava, quando eu era criança, adolescente, esboçava algumas histórias. E aí, ou eu escrevia à mão mesmo, escrevia no computador, mas eu nunca concluía essas histórias. Eu sempre deixava para depois, e aí a vida ia levando e as ideias iam embora. Aí eu me lembro que... E assim, eu sempre pensei, né? Já que eu consigo pelo menos esboçar essas ideias, começar essas histórias e tal... Eu conseguindo, né, seguir na carreira de jornalista, que era uma coisa que eu sempre quis seguir, muitos jornalistas são escritores também. Então, se eu conseguisse conciliar essas duas coisas, seria ótimo, porque eu já vi que eu consigo escrever e gosto de escrever. E aí,
Quando eu tinha mais ou menos... Eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu já tô com 31, né? Então, eu me lembro que eu comecei a ler os livros do Dan Brown, assim, em sequência. Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno, Origem. Haja mistério. Haja mistério. Códigos. E aí eu fico ainda fascinado com a forma como ele consegue misturar vários elementos e construir uma história que prende a gente, sabe? Verdade. As histórias dele são policiais, as histórias dele têm história da arte, tem história, tem ciência, tem religião. E ele consegue misturar isso tudo e nos envolver, né? Com muita capacidade. E nos envolver. Até virou filme, né? Sim, vários livros dele viraram filme. E aí eu li os livros dele em sequência, assim, aí eu falei, caramba, será que eu consigo escrever uma história dessas com todos os elementos que o Dan Brown usa, mas que se passasse no Brasil? Olha que genial, que genial. Pois é um grande papel da arte, né? Mostrar o Brasil. O cinema está fazendo isso muito bem. Exatamente. E desculpa te interromper, mas você, com essa vontade de fazer histórias mostrando Brasil, cidades do Brasil, você tem noção da enorme contribuição que você está dando para a nossa cultura e para o nosso turismo, para a nossa economia, enfatizando o nosso Brasil? Olha, a real noção eu acredito que eu ainda não tenho. Mas é necessário. Mas eu imagino justamente isso, assim, que a Armada Histórica se passa em Brasília. E eu fico imaginando, assim, eu retrato vários lugares de Brasília no livro. Mostra a capa do livro pra gente aqui. Olha aí. Ó. E aí eu fico pensando, quem já conhece Brasília e não conhece os lugares que eu retrato aqui, pode querer ir lá de novo para conhecer os lugares que estão aqui. Ah, tem essa diferença, né? Essa coisa de fomentar o turismo que você falou. Uhum. E quem nunca foi a Brasília pode se interessar em ir para conhecer os lugares que estão aqui. Porque eu acho que as pessoas pensam assim, quando a primeira coisa que pensam em Brasília, pensam no cenário político. Né? Congresso Nacional, ali a Praça dos Três Poderes e tal. Mas os lugares que eu retratei aqui fogem desse eixo. Do cenário político. E mostram um lado histórico da cidade. Interessante. Tem conversas entre os personagens que falam sobre a construção de Brasília. Então, assim, tem umas teorias sobre a construção de Brasília que eu brinco no livro. Sensacional. Haja mistério nesse livro também, né? E aí, assim, depois que eu li os livros do Dan Brown, tive essa ideia, comecei a pesquisar. E a princípio eu queria escrever uma história que se passasse aqui no Rio. Porque eu sou daqui. Se eu quisesse visitar os lugares seria mais fácil, porque eu já sou daqui, então é só ir nos lugares, né? Visitar e tal. Só que a pesquisa foi me levando para Brasília. Me explica melhor, o que te levou a Brasília? Porque assim, os livros do Dan Brown têm sociedades secretas, né? Então eu comecei a pesquisar assim, existem sociedades secretas que foram criadas no Brasil. E aí eu não achei exatamente uma sociedade secreta, nem uma religião, mas eu encontrei a cultura racional. Que os adeptos da cultura racional dizem que é um estudo sobre como o universo foi criado, o porquê que nós, seres humanos, estamos aqui, o porquê que nós temos esta figura que nós apresentamos, para onde vamos quando a gente desencarnar, enfim. É como se fosse um espiritismo, só que com outras justificativas, com outros fundamentos. E aonde que entra a cultura egípcia nessa história que se passa em Brasília? Então, o símbolo da cultura racional é como se fosse assim um portal aberto, e nesse portal você vê pessoas num lugar assim bem bonito, iluminadas pelo sol. O sol era cultuado no Egito Antigo. Como Ra? Como Ra,
E teve outros nomes também, porque a civilização do Egito Antigo durou milhares de anos. Então, as coisas foram mudando de nome com o passar dos anos. E pesquisando, eu fiquei sabendo que existe uma teoria, não comprovada, de que a cidade de Brasília se assemelha muito com uma cidade do Egito Antigo. Ah, tô entendendo. Entendeu? E aí você mergulhou nessa e deixou a imaginação fluir. Inclusive, a cidade se chamava Akhetaton e ela foi construída através da ordem do faraó da época, que se chamava Akhenaton. Ou seja, o governante do Egito mandou construir uma cidade para se tornar a capital da civilização do Egito na época. Muito semelhante com a história de Brasília, porque quando Juscelino foi eleito, Juscelino botou para frente os planos da construção de Brasília. Entendi. Eu fui brincar com essa coincidência. Essa liberdade poética lhe permite brincar com essa história e aí o mistério tá na construção de Brasília. E nessa ordem também, né? Que mandou construir Brasília. E aí o seu público, o seu leitor ou as leitoras devem navegar por essa história e descobrir o que de fato é real, o que é ficção. Você brinca com essas coisas também? Ficar jogando com a gente? Pois é, porque o Dan Brown também tem muito disso, né? Ele escreve as coisas. Obviamente, as histórias que ele escreve são de ficção, mas ele utiliza de fatos históricos para costurar aquela história de ficção que ele está escrevendo. Então, o que você lê aqui na Armada Histórica é uma ficção, mas você fica pensando, né? Se determinada coisa que tá aqui na história fosse realidade, seria totalmente compreensível, porque o que acontece aqui está baseado num fato histórico que aconteceu de verdade. E aí, quando eu lia os livros do Dan Brown, eu também ficava pensando nisso. Caramba, se realmente tal coisa que ele escreveu fosse verdade, teria sentido, porque lá atrás ele utilizou um fato histórico para justificar. Ou então ele utilizou uma teoria científica para justificar. É uma loucura. E aí eu fui brincando com isso. É uma loucura, mas com o máximo respeito de muita busca e muita pesquisa, né? Sim. E assim, a pesquisa, a maior parte da pesquisa eu fiz na internet, mas depois que eu terminei de escrever a história com a pesquisa que eu fiz pela internet. Mas depois eu quis ir para lá. Eu fui para Brasília. Conhecer justamente os lugares que eu retrato aqui. Então você escreveu fora de Brasília e depois foi lá? E depois eu fui para lá. Que interessante. Para tentar pegar algum detalhe dos lugares que de repente não tem na internet. Né? Pisar naquele lugar ali lhe trouxe mais inspirações. Isso. E aí você mexeu um pouquinho mais no livro, né? Engrossou ele um pouquinho mais. Aí quando eu voltei pro Rio, eu incluí algumas coisas ali na história para ela ficar mais ainda semelhante com a realidade. E aí é por isso que eu brinco com isso, né? Quando eu vou falar dele. Você vai se questionar o que é ficção, o que é realidade. A ideia é essa. A ideia é essa. As pessoas gostam de games, né? As pessoas gostam de jogo normalmente. Não necessariamente num videogame, mas eu noto que tem muita audiência os programas de games, tipo Um Passa ou Repassa, né? No Domingão, né? O Fausto Silva sempre lançou Jogos da Velha, vários games, né? Sim. Então, para trazer as pessoas para a leitura, é legal esse jogo que você faz com a mente do leitor, né? E como eles podem viajar, como você sempre viajou nas suas leituras. O que tem de diferente ou de novo que a gente pode esperar nesse livro? Olha, de diferente, eu acredito que seja justamente isso, porque eu acho que tem poucos livros que
que utilizam de coisas históricas para escrever algo de ficção. Principalmente no nosso Brasil, né? E acho que o diferencial tá nisso também. É uma história que se passa no Brasil. Porque assim, eu sempre falo, não tem problema nenhum você ler livros que vêm lá de fora. Até porque a gente, né, acaba sendo muito influenciado por muita coisa que vem de fora. Mas o Brasil tem muita coisa. O Brasil tem muita coisa. E antes de você conhecer coisas que vêm lá de fora, é importante você conhecer o que tem no seu país também, né? Porque se você não conhece o que tem no seu país, você acaba tendo aquela falsa impressão de que o que vem de lá de fora é melhor do que o que é feito aqui. O que, na verdade, assim, é muito relativo. Eu acho que vai de gosto, sabe? Tem muitas coisas do Brasil que são maravilhosas, tem coisas lá de fora que são maravilhosas. E que não tem, às vezes, como você comparar, porque são coisas diferentes, são coisas maravilhosas, cada uma do seu jeito, sabe? Uhum. E aí é isso. Se a pessoa consome muito mais coisas que vêm lá de fora do que coisas daqui, eu acho que o diferencial da Armada Histórica é esse. Uma excelente aula de história também, né? Também. Vale a pena. E geografia. Exatamente. É um grande serviço. No próximo bloco, a gente volta com um pouquinho mais sobre Ramon Rodrigues, sua trajetória de vida, sua carreira e o livro A Armada Histórica. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Ramon Rodrigues, jornalista e escritor. Ramon, me fala um pouco mais sobre a quem você quer atingir com esse livro. Qual é a intenção? Quando você colocou, ele editou, a quem atinge? Qual é o público-alvo desse livro? Olha, eu acho que o público-alvo tem um pouco a ver com a idade, porque eu acho que a partir mais ou menos assim dos 16 anos, a galera já pode começar a se interessar pelo livro. E eu acho que tem mais a ver com personalidade, assim. Eu acho que esse livro tem a ver com pessoas que gostam de história do Brasil e história mundial também. São pessoas que gostam de história da arte, que gostam de livros policiais, por ser uma história policial. E que gostam de coisas que são feitas aqui no Brasil, assim. Mas nada impede de pessoas que têm gostos diferentes de quererem experimentar uma coisa que não está habituada. Eu, por exemplo, eu adoro ser confrontado, né? Uhum. Eu adoro aquilo que eu não sei. Uhum. Eu fico fascinado quando eu passo a saber. Então, vale muito a pena a Armada Histórica. Por que a Armada Histórica? Tem momentos de violência armada aí? Olha, tem. Pronto. Podemos dizer que tem. Até aí foi o spoiler. Por isso que eu falei da idade, assim, porque inclusive é até um certo cuidado que a gente tem que ter, né? Claro. De pessoas muito novas pegarem livros assim que tem cenas de violência, eu acho complicado. E aí é isso, a Armada Histórica vem do nome da sociedade secreta que está aqui. Agora peguei a visão. Porque assim, a Armada Histórica acaba sendo uma homenagem, né, aos livros do Dan Brown. E os livros dele sempre começam, ou tem como mote principal, um crime, né? E aí a Armada Histórica começa justamente assim, começa com um crime que acontece dentro do Memorial JK, que é um museu que tem lá em Brasília, em homenagem ao Juscelino Kubitschek. Então, lá no memorial tem tudo que você pode imaginar da vida do Juscelino. Tem desde, sei lá, a carteira que ele utilizou na escola, até
as roupas e os equipamentos que ele usava quando era médico, passando pela roupa que ele utilizou na posse dele, os presentes que ele ganhou de outros países quando era presidente, roupas da Sara Kubitschek também, a esposa dele. Então, no Memorial JK acontece um crime e a vítima desse crime deixa pistas de que existe uma sociedade secreta chamada a Armada Histórica. Pronto. E essa sociedade secreta guarda tesouros que as pessoas, né, acham ou são induzidas a achar que já se perderam. Então, essa sociedade protege coisas que foram utilizadas por Jesus, por exemplo. As joias de Maria Antonieta, que dizem que se perderam, né? Quando teve a Revolução Francesa e tudo mais. Aí é que vem a ficção, todo um aí apanhado que vem a histórico loucura. também. A gente vai, mesmo dentro da ficção, a gente consegue aprender, né, a elevar a nossa cultura. Isso. Fósseis de animais que viveram há milhões de anos atrás, que os fósseis dizem terem se perdido, a Armada Histórica protege. E aí é isso. Tem gente querendo descobrir aonde estão esses tesouros para utilizar da forma que bem entenderem. Ou leiloar e ganhar muitos milhões. Exato. Né? E é um questionamento que eu acabo provocando também. O conhecimento é maravilhoso. As pessoas, quanto mais conhecimento adquirirem, melhor. Mas existem certas coisas que, se existissem e que se viessem à tona, causariam uma revolução no mundo, né? Imagina, existem, por exemplo, estudos de que o Santo Sudário, que protegeu o corpo de Jesus e tal, ele existe e está guardado em algum lugar. Aí existem outros estudos que dizem que não, que aquele tecido que está lá guardado, na verdade, não é o Santo Sudário. Se as pessoas realmente soubessem que o Santo Sudário existe e que está guardado em algum lugar, quantas e quantas pessoas não se interessariam em ir atrás para pelo menos ver, para ter contato? Assim como visitam Israel, por exemplo. Exatamente. Então é essa provocação que eu causo também, assim. E aí fica esse questionamento, existe ou não existe? Né? O mundo seria o mundo que a gente conhece ou seria outro? Sabe? É isso também que eu quero. A Armada Histórica. Prepare-se para muita aventura, mistério, magia e conhecimento. Isso aí. E aí fica ao critério do leitor saber o que é verdade, o que é ficção. E viajar por essa história levemente, né? Isso Basta aí. se entregar. Isso. Vai gostar. Isso. Ramon, me diz uma coisa. Você é jornalista? O canal do YouTube, ele com o pessoal da faculdade, ele não existe mais. Não. Mas aí você tem o seu próprio canal, né? Isso. Qual é o canal? Canal Ramon Rodrigues. É isso. Um nome bem criativo. Mas, enfim, as pessoas colocando lá no YouTube, canal Ramon Rodrigues, elas vão me achar. E aí, nesse canal, eu tento trazer informação, porque eu faço também alguns vídeos informativos, né? Sempre que eu viajo para algum lugar, além de eu aproveitar a viagem, obviamente, eu tento captar algumas coisas para fazer uma reportagem depois sobre o lugar que eu fui. E tem as entrevistas, né? Que a gente falou aqui da Baby do Brasil, mas desde esse evento do Prêmio da Música Brasileira em 2017 já consegui entrevistar muita gente legal. A gente está mostrando aqui enquanto isso. Que bom. E aí, assim, a mais recente que eu fiz, né, foi com a Suzy Brasil, que é uma drag queen, humorista, incrível, raciocínio rápido, um humor, assim, super escrachado. E é muito das oportunidades, né? Eu acho que o nome desse podcast diz muito também sobre a minha história, né? Porque
eu falei, o meu sonho até hoje é trabalhar com televisão e eu acho que eu não vou deixar esse sonho morrer tão cedo, porque eu vejo que tem muita gente aí que começa na televisão lá na frente, sabe? Então, esse sonho eu não vou deixar morrer nunca. E aí é por isso que eu produzo conteúdo pra internet, porque é uma forma de eu, Estar né, na tela. estar na tela. E aí é muito isso também, é muito isso, você observar as oportunidades e encontrar alguma brecha ali para conseguir o contato, verificar a disponibilidade da pessoa. E na maioria das vezes, na maioria não, acredito que em todas as vezes que eu consegui entrevistar alguém famoso assim, foi assim. Eu pensei na pessoa, tipo, poxa, eu gostaria de entrevistar aquela pessoa. Ela vai estar se apresentando em algum evento mais na frente? Vai. Então vamos correr atrás de quem está organizando esse evento. Aí consegui, beleza, e aí chega lá no dia, faz as coisas do jeitinho que tem que fazer e tal. Ou então, se ela estiver recebendo algum prêmio, se ela tiver... Enfim, e aí é isso. Você correr atrás das oportunidades mesmo. E aproveitá-las, né, quando elas aparecem, saber aproveitar da melhor forma possível. E tem um trabalho de produção também muito grande que você acaba fazendo, não só jornalístico, né, mas tem todo o esquema de produzir, deixar isso tudo pronto, organização total. Dá muito trabalho, né, ser jornalista. Dá trabalho. Ainda mais no meu caso, que eu produzo conteúdo sozinho, né? Então é isso. Eu acabo sendo produtor para marcar a entrevista. Acabo sendo editor, porque eu edito os vídeos. Aí sou o repórter, porque eu tô lá na frente da câmera. Isso aí. E é isso. Diretor. Eu só não sou cinegrafista porque eu preciso ter alguém ali me filmando, né? Mas tem multifunções dentro desse trabalho, né? E é uma coisa que eu me orgulho muito, né? Assim, porque eu acabo desenvolvendo várias habilidades, né? Por exemplo, Essa isso tudo que mencionamos, isso, né? Isso. Porque é isso, assim, tem muita... E o mercado, eu acho que exige isso também. Eu sempre ouço falar. E te deixa pronto para oportunidade de uma CLT, talvez, um contrato. Exatamente. Você estagiou consigo mesmo, né? Foi trabalhando. Foi andando, fazendo, produzindo. E realmente esse programa tem muito a ver com a sua história de vida, porque você se colocou nessa capacidade. Você provou para você mesmo que você pode se realizar, independente da empresa que você estiver entrando, do local, mas você não depende de terceiros para se realizar, né? Você foi lá e fez porque você acredita em você e você pode. Você provou para você mesmo que você pode. E isso passa muito também pela generosidade das pessoas que eu entrevistei, sabe? Também. Porque quando você está numa emissora de TV grande, por exemplo, ou quando você trabalha num portal grande, num jornal grande, é só você se identificar, né? Ah, eu sou da TV tal, ou então você chega lá com o microfone, com o símbolo da TV lá e tal. Só de você só de você pertencer àquela empresa com credibilidade, àquela empresa grande, o artista já vai te dar uma moral. Agora, quando você tá ali sozinho, humildemente, oi, sou Ramon, produzo conteúdo pra internet, tenho canal no YouTube, você pode dar uma palavrinha comigo? E aí, quando essa pessoa diz que topa, e topa mesmo, não é aquela entrevista assim, monossilábica, sabe? Ah, como é que tá sendo? Ah, tá sendo legal. Não. As pessoas que eu entrevistei, sempre... Quando eu chegava para falar, sempre estavam dispostas a falar comigo. Sempre me respeitaram como jornalista, me respeitaram como profissional. E eu acho isso muito legal também. Que bom que você sentiu isso. Ramon, me responde uma coisa. Você é casado? Sou casado com um ator chamado Jansen Castelar. A gente está há
4 anos. 4 anos e meio, porque o tempo passa muito rápido. Não fica com medo de esquecer, não. Pois é. Estamos num programa atemporal, relaxa. Então tá bom. Então é isso, nosso relacionamento começou em março de 2021 e estamos morando juntos desde dezembro de 22. E incrível, assim, ele é super parceiro, muito legal, uma pessoa que me move pra frente, me incentiva as coisas, e eu também acredito que incentivo muito a ele a fazer as coisas dele. Parceria, né? Companheirismo. 4 anos de convivência, ainda estão bem. Estamos muito bem. Acredito que seja uma convivência bem legal, né? Entre altos e baixos, como todo relacionamento, mas é aquilo, 4 anos, né? Que seja eterno enquanto dure, vão caminhando. Isso Ator, né? Tá sempre no meio artístico aí. Pois é. Jornalista, escritor. Ou seja, os dois têm o dom da escrita também, né? Também. Vocês já pensaram em fazer algo juntos, tanto no teatro ou como ele se unir a você nos livros? Olha... Projetos juntos? Ainda não, mas nada impede. Nada impede. Nada impede de você ser um roteirista um dia, né? Exatamente. Escrever para ele, né? Sim. É só buscar inspiração e seguir em frente. Quem sabe não faz um dinheirinho extra também. Exatamente. Porque profissionalismo aí não deve faltar, com certeza. E você, para esse processo de estar casado com o Jansen, você passou alguma dificuldade para construir a sua relação? Ou você sempre teve um apoio familiar legal? Foi tudo na suavidade? Olha, o apoio familiar eu sempre tive. Desde quando eu contei para minha família que eu sou gay, enfim. A minha família sempre me apoiou. Mas até eu ter essa atitude de contar, levou bastante tempo. Foi um processo... Foi um processo. Difícil? Difícil. Em que sentido? Eu acho difícil um processo de ser LGBT no Brasil não ser difícil, né? Entendo. Porque é isso, quando a gente é criança, a gente já percebe que é uma criança diferente das outras. De cara? De cara. No meu caso, sim. Sim. Com relação aos gostos, com relação a tudo, ao jeito de ser. E justamente por eu ser diferente, as crianças que brincavam comigo no prédio onde eu morava, algumas crianças que estudavam comigo na escola, sempre tiveram uma postura assim de bullying mesmo, né? Porque é isso, o preconceito tá aí na sociedade e as crianças não fizeram isso porque queriam fazer, elas acabaram aprendendo a ter esse preconceito, sabe-se lá com quem, com os familiares, com amigos. Aquele enfim. efeito manada também, né? Os colegas estão fazendo para se sentir, para sentir aquele pertencimento entre a sua galera, entre aspas, e acabam entrando nessa onda também. Pois né? Influência pura. Exato. E aí, enfim, com o bullying que eu sofri na infância, ficou difícil compreender a minha sexualidade mesmo, sabe? Quando eu comecei a me atentar a isso, que foi no começo da adolescência. Você ficou alguma vez duvidoso diante da sexualidade? Ou você sempre se conheceu, tinha certeza disso e seguiu em frente? Alguma coisa te fez... Alguma atitude da sociedade te fez ter dúvida de quem você é? Assim, eu nunca tive dúvida da atração sexual, né? Assim, vamos dizer. Mas eu tinha medo de explorá-la. Da reação das pessoas. Eu tinha medo da reação das pessoas. Então, eu sentia interesse por meninos na adolescência, na vida adulta também. Só que eu sempre tive medo de comentar isso com alguém. Porque lá atrás, por eu ter um jeito de ser diferente, vinha as brincadeiras que não são brincadeiras, né? E isso me reprimiu bastante, até
pouquíssimo tempo atrás. Eu contei pra minha família da minha sexualidade em 2019. Olha. E desde 2019 eu vim contando, assim, pra amigos, familiares. Sim. E pra todo mundo que eu contava, eu recebia sempre apoio. É isso aí, seja você mesmo. Uma pitada e tudo de mais. senso de humor. Eu já sabia, Sim. Sim. né? Sempre vinha também. Ramon, Ah, você veio me falar um negócio desse? só faltava isso, você falar. Poxa. E ponto. E ponto. E é isso. E a partir de quando que você começou a lidar com mais maturidade sobre a causa LGBT? Assim, desde antes de eu contar pra minha família e pros meus amigos, eu já tinha essa vivência, né? De sofrer repressão na infância e tal. Quando esse sofrimento se transformou em atitude? Então, aí vamos voltar à literatura. Você acredita? Vamos voltar à literatura. Por favor. Porque eu não sei se você vai se lembrar. Teve uma Bienal do Livro. E nessa Bienal do Livro quiseram censurar alguns livros com temática LGBT. E aí teve um influenciador na internet. Pode falar o nome dele, eu acho que eu tô lembrando dessa história. O Felipe Neto. Ele resolveu pegar todos esses livros que foram comprou censurados. Todos os livros, né? Comprou todos os livros e resolveu distribuí-los de graça na Bienal. Eu lembro disso. Eu estava lá, não tinha lançado ainda a Armada Histórica, que eu lancei a Armada Histórica em 2020, essa Bienal foi em 2019. E em uma dessas distribuições eu peguei um livro. E o livro vinha dentro de uma sacola plástica preta. Então eu não conseguia ver que livro era. A capa. Eu não consegui ver a capa. Eu só consegui ver quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri, era Com Amor, Simon, o livro. Um livro lá de fora, que conta justamente a história de um menino adolescente que é gay, mas ninguém sabe. E ele começa a ver na internet que tem um outro menino da mesma escola dele, que é gay também. E esse outro menino começa a escrever textos na internet sobre a sexualidade dele e ele resolve entrar em contato com esse outro menino, sem os dois saberem quem são, né? Um sem saber quem o outro é. E aí, enfim, fica aquela coisa platônica de um gostar do outro, mas sem saber quem é. No final, eles descobrem quem são, ficam juntos e tudo mais. E quando eu li o livro, eu tive aquele estalo. Eu falei, caramba, ele teve o romance adolescente dele, que ele quis ter, depois que ele contou pra família, depois que os amigos souberam e tudo mais. Eu não tive essa vivência. Então, até quando eu vou ficar me privando de vivenciar o que eu quero vivenciar com medo do que os outros vão pensar? Afinal de contas, quando chegar a sua hora de fechar a tampa do caixão, é o seu caixão que vai fechar, não é o de ninguém. Exatamente. E aí, no balanço lá da vida, eu vou me perguntar, caramba, quantas coisas eu queria ter feito e não fiz? E quantas coisas eu vou me arrepender de ter feito e agora já vai ser tarde, né? Ramon... E aí foi quando eu resolvi contar pra todo mundo. Entendi. E na sua opinião, por que esse livro... Você ganhou na Bienal também? Isso. Por que esse livro, na sua opinião, por que ele incomodou tanto? E na sua opinião também, falando sobre o mesmo livro que você ganhou na Bienal do Felipe Neto, qual foi a grande utilidade pública para você? Porque o mesmo livro incomoda tanto e aonde que esse mesmo livro ajuda as pessoas? Olha, esse livro, né, e tantos outros que foram proibidos naquela Bienal e que foram distribuídos de graça, eu acredito que incomodou porque existe um segmento da sociedade que, sabe-se lá por quê, ainda não aprendeu a conviver com as diferenças. Desconfiamos, mas não sabemos ao exato. Ainda
sei lá, ainda não aprendeu a ver que o mundo é feito disso, que o mundo é feito das diferenças, sabe? É diverso. E aí, o preconceito vem muito daí, né? Vem da falta de conhecimento. Se você não sabe muito como determinada coisa funciona, aí você já torce o nariz. As pessoas acham que esse livro vão transformar os jovens em LGBT. Pois é. Será que é isso? Pois Sendo é. mais direto. Tem Vai ler tem esse pouco livro, isso. o filho que não é LGBT vai passar a ser ao ler este livro. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que, na verdade, os livros, né, com conteúdo LGBT só vai fazer com que a pessoa que lê ele abra mais a cabeça. Vai fazer com que a pessoa entenda que existem O que está pessoas... acontecendo ali, né? O que está acontecendo com aqueles personagens. Vai fazer com que ele se coloque no lugar daquela pessoa. Tipo, poxa, quero viver um grande amor e não posso. Mas por que eu não posso? Porque eu tenho uma sexualidade diferente da sexualidade da maioria. Mas você não precisa se adequar à maioria para ser feliz. Você tem que ser você. Isso Então, me deixa em dúvida o que é essa maioria, né? Que afinal de contas é um assunto que poucas pessoas falam abertamente, como você está trazendo isso pra gente aqui agora, na mesa. Pois é. Tem gente que fala apenas com uma mãe, né? E a violência é muito grande nas ruas, então você não pode falar com todos sobre essa sexualidade. O banheiro que você usa, quero deixar bem claro aqui, que é o masculino, então tudo tem que ter muito cuidado. Olha, e para não confundir, né, o livro que você ganhou com o livro que você escreveu, o livro que você escreveu não é um livro LGBT. Não. É uma história, né, livre aí, de mistério. Na verdade, eu nem exploro a sexualidade dos personagens. Fica mais focado no lado policial mesmo, no mistério, enfim. Isso desperta toda a nossa curiosidade, com certeza. Olha, se você quiser conversar um pouco mais com o Ramon Rodrigues sobre o livro, como adquirir o livro, né? Como faz para o livro chegar aí na sua casa, você pode mandar um direct. O Instagram do Ramon Rodrigues está aqui embaixo da tela para você conferir. Ramon, quero te agradecer muito por esse bate-papo. Passa rapidinho, né? Pois quando é interessante. Já acabou. É assim, naturalmente assim, quando o papo é bom. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente, por falar do seu livro e também desmistificar algumas coisas do mundo LGBT. Acho super importante, não só para o público LGBT, mas também para as pessoas que não conhecem a fundo do assunto e possam compreender melhor e, acima de tudo, respeitar. Isso aí. Afinal de contas, onde há respeito a tudo. Suas considerações finais, por favor? Então, como a gente tá conversando aqui, né? Respeito é tudo. Queria agradecer o espaço da TV Alerj, agradecer ao Fernando. Exponha. E é isso, a Armada Histórica tá aqui. Uma trama policial que se passa em Brasília, muitos enigmas para serem solucionados. Este exemplar aqui é seu, Fernando. Muito obrigado. Recebo. Aqui. Muito obrigado. Armada Histórica. Tá na mão. Olha aí. E é Vou ler isso. com muito gosto e aprender sobre os mistérios de Brasília. E é isso. Quem quiser saber um pouco mais do conteúdo que eu produzo na internet, tem as redes sociais que estão passando aí embaixo. Pode pesquisar no YouTube também, canal Ramon Rodrigues, que você vai encontrar. E é isso. Me segue lá, manda mensagem para mim, que eu costumo responder todo mundo. E é isso, vamos criando uma rede cada vez maior, né? De respeito acima de tudo, de conhecimento. E assim a gente vai construindo, né? Um mundo cada vez melhor para todo mundo. Concordo plenamente, Ramon Rodrigues. Olha, muito obrigado por você estar conosco até agora. E encerrando com a mensagem que diz o seguinte: há uma força motriz, são dizeres de Albert Einstein, há uma força motriz muito maior que o vapor, que a eletricidade e que a energia atômica. O nome dessa força é vontade. Então, assim como nós contamos na história do Ramon Rodrigues, a vontade é que nos leva a realizar os nossos sonhos.
Não perca essa vontade que está dentro do seu coração. Por quê? Porque você pode. A gente se encontra na próxima terça, a partir das 8 da noite, aqui na TV Alerj, o canal do Povo. Até lá!